Pessoal, esse é o podcast parte 2 da conversa que eu tive com o meu pai, o Paulo Fernando Carneiro, Paulão, que é um grande jornalista. Na primeira parte, eu falei um pouco da trajetória dele, como que ele saiu lá do interior de Pernambuco e veio para São Paulo, as dificuldades que passou e todos os ensinamentos que aprendi com ele. Tanto meu pai como minha mãe são minha base, meus pilares, e a gente tem que lembrar e valorizar nossas raízes. A família é o seio da nossa formação. Nessa segunda etapa vai falar um pouco do livro Caminhos Cruzados, a saga dos judeus. Então depois me diz o que vocês acharam e sigam a gente nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Lá você pode ver esse e muitas outras conversas que a gente teve com grandes figuras que eu admiro. Se quiserem sugerir um nome também, a gente está à disposição. Valeu! Mas eu quero que você fale agora, pai, do livro Caminhos Cruzados, porque eu acho que o livro explica muito dessa questão do brasileiro, a ligação que os brasileiros têm com a presença do povo judaico aqui, que foi expulso e foi fundar Nova York e tal, e a questão dos sobrenomes. O brasileiro é um povo muito misturado, então fala um pouquinho disso. Pega o livro aqui. E a partir de uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, que é o professor de latim, o João Oliva Neto, eu contei para ele a história dos judeus do Recife. E ele disse, eu nunca ouvi falar dessa história. Eu me espantei, eu disse, pô, você que é professor catedrático de latim na USP, nunca ouviu falar da história do judeu do Recife fundado em Nova York? Isso merece um livro. Ele me estimulou, disse, escreva um livro que você arruma uma editora. Então o João foi o start, foi o meu primeiro incentivador para escrever o livro. Aí eu comecei a pesquisar o livro, o Caminhos Cruzados. Tá aqui o livro. E eu tentei fazer uma coisa jocosa, brincalhona, de botar os judeus do Recife fundando Nova York, comparando Nova York de hoje, uma das maiores cidades do mundo, e Recife, que é uma cidade grande também, mas que não é tão cosmopolita quanto Nova York. Eu fazer essa comparação, dizer que Recife é a mãe de Nova York, veio antes de Nova York. Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que não havia chance, não havia lugar para brincadeira, porque a história dos judeus é uma história muito difícil. Eles foram expulsos da Espanha, passaram por Portugal. Em Portugal, eles foram sujeitos a alguns suplícios, como, por exemplo, o rei Dom João II deportou 2.000 crianças judias para colonizar a ilha de São Tomé, na África, que era deserta na época. E, em seguida, Dom Manuel Venturoso forçou os judeus a se converter ao cristianismo. Então foram traumas pesados na vida desses judeus. A partir daí, muitos vinham para o Brasil porque o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses na época. Muitos foram para Amsterdã, fundaram a comunidade de Amsterdã. Em 1630, quando os holandeses invadiram o Brasil, os holandeses trouxeram os judeus portugueses, espanhóis. Por quê? Porque eles falavam a língua que se falava aqui, falavam português. Então, e que também conhecia o comércio de açúcar, que na época o que interessava para os holandeses. Então eles vieram para o Brasil, em Pernambuco, fundaram uma comunidade, a maior comunidade fora da Europa, a primeira comunidade no Novo Mundo, comunidade judaica, uma comunidade grande, com 2 sinagogas, o que era inadmissível num reduto dominado pela Inquisição, e o que é mais importante, que as pessoas não se dão conta, às vezes, falando assim linearmente, eles ficaram 24 anos, significa um quarto de século, ficaram disseminando a cultura judaica no Brasil e em Pernambuco. Olha que legal. E aí, é importante a gente falar, né, pai, que muitas pessoas hoje no Brasil, acho que esse é o ponto que todo mundo que lê o livro acaba se surpreendendo, tem uma ascendência, uma origem de cristão novo, ou seja, de judeus que foram forçados a se converterem ao cristianismo e mudar o sobrenome para não serem perseguidos. E aí tem vários sobrenomes que podem, que indicam esse traço, remetem a esse momento. Isso. O Carneiro é um deles. Isso é interessante falar, mas com um adendo, né? Nem todos que têm esse nome significa que sejam descendentes de cristãos novos.
Isso tem uma professora grande, estudiosa desse assunto, que é a Anita Novinsky. Ela tem uma relação de nomes que são provavelmente, possivelmente, certamente de origem cristã nova, né? Ela lista muito nome: Pereira, Carneiro, Carvalho, Lopes, etc. São muitos, mas nem todos são cristãos novos. O que não significa que todos também possam ser desconsiderados. Não, tem que se olhar a origem e tem que se olhar também a árvore genealógica. Então, pai, acho que uma coisa que a gente podia falar, que eu acho que é bem interessante, os avanços tecnológicos estão sendo muito rápidos, né? E algumas profissões, o tal do desemprego estrutural que você mesmo me ensinou lá atrás, né? Por exemplo, a sensorista, está quase em extinção porque hoje os elevadores são automáticos, não precisa. E aí eu te pergunto, o jornalismo, se você pensar hoje, você que é um amante, um apaixonado pelo jornalismo, uma profissão que você valoriza, estudou, dedicou uma vida para ela. Se você pensar no passado, assim, a mídia impressa era muito forte. Por exemplo, o Diário do Grande ABC, onde você trabalhou, chegou a mandar uma equipe para cobrir in loco a Copa do Mundo dos Estados Unidos, 94. Hoje, nenhuma imprensa impressa manda, tem uma agência que manda e cobre remoto e tal, e mais a TV e rádio. E hoje você tem muitas pessoas que viraram comentaristas, analistas de imprensa e tal, e que não são formados nisso. São de outras áreas, mas porque elas se informam, estudam e têm informação, elas se legitimam. Como que você vê o jornalismo? Qual o papel do jornalismo hoje? Está em extinção ou vai ter que se reciclar? Eu acho que o jornalismo, no caso do jornalismo mesmo, ele não mudou, ele continua necessário. Por quê? Porque o jornalista ele tem um compromisso com a realidade, com o fato, né? Ele tem um compromisso, ele não inventa notícia. A gente vê, por exemplo, na internet, muitas coisas, eu nem falo de fake news, que é uma coisa banalizada, mas pessoas que trabalham como se fosse jornalista, mas ele não tem compromisso com a informação. O que é que significa compromisso? É que você ouve falar de uma coisa, você tem que provar, vai ter que apurar aquilo, ver se rechecar, ver se aquilo é verdade, só publicar se você tiver absolutamente certeza de que é verdadeiro. Né? Se você não fizer isso, isso não é jornalismo. Você pegar e inventar, pegar história pela metade. Então, nesse sentido, o jornalismo existe ainda e vai existir. O exercício da profissão do jornalismo significa um compromisso com o leitor ou ouvinte, aquele que está do outro lado, que vai receber a tua informação, né? E você tem que entregá-la de forma precisa, sem questionamento. A forma de fazer também, que isso é importante, que é a técnica, qualquer um pode aprender de uma hora para outra, mas ela tem que estar associada a esse compromisso. O importante não é fazer apenas tecnicamente perfeito. Você tem que fazer com esse compromisso de falar aquilo. Por quê? Porque você falando, e principalmente com a internet, falando uma coisa que não tem checado, que não tem a veracidade, a comprovação, você pode acabar com a reputação de uma pessoa, pode levar a fazer desmentidos posteriores. Mas, por exemplo, hoje em dia tem gente que publica coisa falsa, a notícia é desmentida e segue o jogo, é tão rápido. A minha pergunta é no seguinte sentido: se hoje um jornalista... Aconteceu com o Bolsonaro agora aí, aquela jornalista da Globo News apurou com uma fonte segura que ele ia demitir o ministro da Educação, o colombiano lá, o Vélez. Aí ela deu em primeira mão. Aí o Bolsonaro foi lá e falou: não vou, não é mentira, não tem nada a ver, tal. Segurou, 2 semanas depois demitiu. Aí desmentiu a mulher. Então hoje, com essa coisa de internet, fazer a live, usar a própria rede social, não dá mais tempo do bom jornalista fazer a apuração e tal, porque é tudo tão rápido que aí um picareta lança o balão de ensaio antes, e aí desmente e tal. E hoje, pessoas que usam rede social como o Bolsonaro acabam até, às vezes, jogando a notícia errada só para desmoralizar o jornalista. Dá a notícia, o jornalista fala, aí, ó, fake news, a Folha, não sei o quê, vai lá, tá vendo? É mentira. Então, isso acontece muito. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido: será que hoje as pessoas estão se dando o tempo e o espaço para permitir uma apuração jornalística e confiar mais numa coisa bem feita do que ficar consumindo toda hora manchetes por WhatsApp em links? Essa mudança
vai impactar o jornalismo? Eu tenho preocupação com isso. Porque hoje eu eu pego o Estadão, a Folha, no dia de manhã, e todo dia eu faço o mesmo desafio. Eu falo, deixa eu ver se tem alguma manchete aqui que eu já não tenha Tem recebido novidade, no né? WhatsApp à noite. E é difícil ter, raro. Então, mas você pode ter aquela notícia que está impressa ali, ela já foi publicada. O que tem aí, você pegou um ponto importante, que é a credibilidade do veículo, o veículo que tem um nome, tem uma coisa, ele, para ter credibilidade, ele não pode ter uma coisa falsa, nem ser feito pela metade. Isso eu não digo só de Folha, Estadão, grandes jornais brasileiros, mas até grandes jornais, o Post, o Washington Post, ou New York Times, outros jornais, que eles têm ainda uma credibilidade, e quando você pega uma notícia desse jornal, você tem certeza de que aquilo foi apurado, foi bem trabalhado. Eu acho que a grande diferença do jornalismo hoje é a credibilidade. E voltando um pouco para o passado, qual foi o primeiro grande caso de jornalismo que você pegou? Já trabalhando como jornalista, você lembra? Passei por muitas coisas, né, no jornalismo, desde a morte do Petrônio Portela. Petrônio Portela era uma espécie de guru do governo da ditadura, porque era um civil que entendia muito de política, ele é um grande articulador, e ele ficou para a ditadura, né, já nos seus exterdores. A morte do Petrônio Portela era uma coisa que teve um impacto forte na ditadura. Eu trabalhava na época, estava de plantão no dia que ele morreu. Eu também fiz a apuração. Eu soube que o Petrônio Portela morreu, na época a gente fez por telex, né, não tinha esse tipo de informação por meio eletrônico, e eu liguei para a clínica onde ele estava internado no Rio, confirmei, falei com o diretor lá da clínica, Petrônio Portela morreu. Morreu de choque anafilático, uma coisa assim. Então, confirmado, então botamos no ar, que era o grande veículo da época, era o rádio, né? A morte do Petrônio Portela. Foi um dos primeiros veículos a noticiar esse fato. E o incêndio do Andraus? O incêndio do Andraus, isso aí eu era mecânico, né? Ali no Campo de Marte, não era jornalista, mas acabou tendo nós liberamos helicópteros para socorrer as vítimas do Andraus. Inicialmente pensou-se até em levar água, esse tipo de coisa, mas não, foi para fazer resgate de vítimas. Foi um dia muito tumultuado ali, mas na época era mecânico. Tá, pai, acho que é uma coisa que é legal falar, você contou um pouco da sua trajetória, origem, né, como você chegou até aqui e tal. Eu queria que você falasse um pouco como que você hoje olhar de onde você veio, lá de Ribeirão, interior de Pernambuco, família de 7 irmãos, né? Irmãos e irmãs. Passou por Recife, veio para o Rio, enfim, São Paulo. Ele tem 3 filhos e consegui ver hoje os 3 filhos, cada um no seu caminho, seguiu, se formou, está trabalhando, constituindo família e tal. Hoje eu sou vereador aqui em São Paulo, algo que eu nunca imaginei, e acho que você também não. A Olivia, nossa caçula, a irmã, acabou de se formar lá, mestre em Chicago, uma coisa também que, se pensar lá, sair de Ribeirão, interior de Pernambuco, para ir fazer mestrado em Chicago, é uma volta bem grande, né? São várias barreiras superadas. O Dario também, advogado, bem-sucedido, está tranquilo, seguindo o caminho dele. Como é que é isso hoje, para você e para minha mãe? Vocês olharem assim, quando vocês começaram lá atrás, vocês esperavam essas realizações e hoje um livro publicado, a minha mãe também está com o livro dela publicado, vocês estão felizes? Como é que você avalia esse... Eu acho isso importante, cara, do ponto de vista até de uma contribuição social, né? Uma coisa assim, não apenas pessoal. Né? Por quê? Porque o que a gente faz, e eu costumo dizer muito isso, né? Que a vida é como se fosse um poema, que você a cada dia escreve uma estrofe daquele poema, e você tem que escrevê-lo da melhor forma possível para quando você olhar, reler esse poema, você saber que escreveu ele corretamente. Então todas as nossas ações têm que ser legais, tem que ser nesse sentido, né? E a criação dos filhos também é uma coisa assim. A gente faz um esforço para fazer o melhor possível, né, da nossa parte, mas eu acho que o grande mérito mesmo é de cada indivíduo, de cada filho que eu tive. Eles próprios são donos do seu destino e eles próprios são, em parte, os grandes
responsáveis pelo que são, pela conquista. Então, você é um cara que estudou muito, muito dedicado ao seu estudo, uma pessoa que sempre se dedicou, o Dario também, a Olívia também foi muito dedicada ao estudo, sempre ligada, né? E a família sempre unida. A gente teve essa situação de estar, independentemente das barras que a gente enfrentava, todo mundo junto, um ajudando o outro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande as conquistas dos meus filhos, né? Me enche de orgulho, um orgulho imenso ver o trabalho deles, a independência que eles têm. E eu acho que muitas outras coisas ainda estão por vir. Aí é muito bom. Que assim seja. Né? Deus te ouça. Eu acho que sim. Tem muito por vir. O que fica mais marcante para mim, né? E aqui eu falo com tranquilidade, é o seguinte: na vida a gente sempre tem que tentar chegar num ponto melhor do que o que a gente estava, né? Progredir. E isso para mim está muito claro, né? Tudo que a gente conquistou, em termos familiares de valores e tudo mais, foi um progresso. A gente sempre tem tropeço, tem derrotas também, mas o resultado final é o progresso. E é isso que a gente tenta aplicar também na política e nas relações que a gente tem no trabalho, com a amizade, família. Vamos sair de um ponto e tentar chegar num ponto mais avançado, melhor. Eu quero que a minha participação na vida das pessoas, e que seja assim com todo mundo que está no nosso meio, seja para melhorar, para que as pessoas que estão em contato progridam. E isso vocês conseguiram passar para a gente, porque eu lembro sempre, eu queria ser jogador de futebol, eu lembro disso. Daí eu tinha 17 anos, meu pai, vamos lá. Aí meu pai um dia chegou bem e falou assim: Caio, você joga bem, tudo mais, só que como você que joga bem, tem mais uns 100 mil aí no Brasil, tem um monte. Você chegar no jogador e virar um cara ali, o sonho da criança, do adolescente é virar o Ronaldinho, né? Não é só ser um profissional que joga no 15 de não sei aonde lá, ganhando um salário ok. É virar o Ronaldinho na seleção. Então, você falou aquilo pra mim e falou, a gente não pode se dar o luxo de você ficar tentando esse sonho e a gente bancando isso. Então, você vai ter que buscar um caminho. Não dá pra ser. É uma pena, mas assim, tem que estudar e fazer vestibular. E aí eu agradeço muito, porque aquela decisão lá atrás definiu tudo. Se eu tivesse insistido, provavelmente teria virado um cara frustrado, porque de fato o futebol é uma coisa ingrata, não está na mão do talento apenas você chegar, e teria ajudado menos o Brasil, as pessoas, do que vindo estudar, virar advogado e hoje estar como vereador. Eu acho que a vida é isso mesmo, né? Nós temos que dar o melhor de nós mesmos o tempo todo. Nós somos seres humanos, temos nossas qualidades, evidente nossos defeitos também, e a gente tem que forçar, aperfeiçoar as qualidades para dar o máximo de nós mesmos. E foi isso que eu esperei de vocês e estimulei em vocês, né, nos meus filhos, a Elisa também, a fazer o melhor, a estudar, a se dedicar, para chegar a alcançar aquele ponto máximo que a gente pode fazer, principalmente para isso que você falou, para dar uma contribuição. A gente não vive só para a gente vive também para dar uma contribuição para o mundo que a gente vive, para a sociedade que a gente pertence. É isso aí. Nesse ponto a missão foi cumprida, porque a gente aprendeu isso e levaremos até o final. Então é isso, pessoal. Esse foi um papo que eu tentei aqui fazer. Estou trazendo meu pai aqui, não é porque é meu pai, é porque realmente é uma pessoa que é uma referência para mim, uma grande fonte de inspiração, de ensinamento, e que eu tenho muito orgulho de tudo que ele faz. Eu recomendo o livro. Quem não tiver, procure o livro Caminhos Cruzados. Dá para comprar na internet, versão e-book. E valorize a família que você tem, valorize a trajetória, quem te ajudou a chegar onde você está. Porque na vida a gente não faz nada sozinho, e reconhecendo a nossa origem, nossas raízes, conhecendo, isso vai ajudar a gente a chegar lá na frente, porque a gente não vem do nada, né? Exatamente. A gente é uma sequência aí. Uma sequência, e não desistir nunca, porque dificuldades a gente encontra sempre no caminho. Todos nós passamos por dificuldades. É superar as dificuldades e acreditar que a gente pode muito mais do que aquela dificuldade momentânea. É isso aí, paizão. Obrigado, hein?